Boa noite, me chamo Gustavo e moro no Rio Grande do Sul. Minha cidade não falarei, pois meu pai e eu somos bastante influentes onde moramos. Pois bem, irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há anos atrás, onde quase fui atacado por aquela criatura, e meus parentes estavam lá e presenciaram quase tudo. E todos nós vimos um lobisomem. Todo final de ano, a minha família sempre se juntava na fazenda de meu avô, mas atualmente na casa de meu pai, pois como meu avô faleceu já fazem 5 anos, não queríamos deixar o costume se perder, e por isso, todo final de ano nossa família se junta na casa de meu pai. Mas o que vou contar aconteceu quando ainda íamos à casa de meu avô. Era dezembro de 96 e, como de costume, nas 2 últimas semanas do ano, toda a nossa família começou a ir para a fazenda. E alguns chegavam cedo, já outros chegavam bem em cima da hora. Mas no final do ano, estava todo mundo junto. E como sempre, era aquela animação. Minha avó preparava as galinhas e meu avô nos servia sua cerveja caseira. E ficamos dias curtindo. E pra gente, seria um final de ano comum, mas não foi. Mais ou menos com 3 dias que estávamos na casa de meu avô, notei que coisas estranhas andavam acontecendo por lá. Algumas galinhas estavam sumindo, a porta do chiqueiro amanhecia aberta, além da barulheira dos bichos, que não era normal. Cavalo, boi, ganso, tudo fazia barulho como tivesse sendo acuado por algo. Perguntei aos meus tios se era normal e tive uma resposta assustadora. Todos me falaram que era um lobisomem que causava toda aquela balbúrdia. E por curiosidade, numa noite resolvi esperar para ver se vi o tal bicho. E até hoje me arrependo amargamente de ter feito isso. Na fazenda de meu avô, tinha uma pequena casinha de madeira que servia como uma despensa para guardar as pás, enxadas e picaretas que ele usava para pequenos trabalhos. E foi lá que eu resolvi me esconder. E seria perfeito, pois dava para ver tanto a casa da fazenda como onde os bichos ficavam. Depois que anoiteceu e que todos foram dormir, eu saí de casa pela porta da frente e entrei dentro da casinha e fiquei lá por umas 2 horas. E já cansado de ficar direto me sentando e me levantando, decidi voltar para dentro de casa. Mas assim que eu ia abrir a porta da casinha, os bichos começaram a ficar agitados. Primeiro foram os cavalos, que relinchavam sem parar. E depois foram as vacas, fazendo barulhos com seus chocalhos. E vi aquela movimentação estranha de algo correndo pela fazenda. E fiquei em alerta para ver se aparecia algo. E olhava pelas frestas da madeira, mas não conseguia ver nada direito. Só aqueles animais fazendo barulho alto. Foi quando vi algo de pé na frente do galinheiro. E para mim era um ladrão. Por isso tomei a pior decisão da minha vida. Saí da casinha e gritei: "Para de roubar as galinhas, ladrão!" Na mesma hora em que falei isso, aquela coisa lá na frente se virou para mim e se abaixou. E na mesma hora, numa velocidade muito rápida, aquele bicho veio correndo em minha direção. Nessa hora, me arrepiei todinho e voltei para dentro da casinha. E assim que entrei, botei uma madeira para ajudar a fechar a porta. E o bicho que vinha correndo parou do lado da casinha e novamente ficou de pé, pois vi somente sua sombra. E por um tempo
ouvi o cansaço daquela aberração, que era rouco e muito alto. Parecia que ele tinha acabado de correr uma maratona. E ficou parado por um tempo sem fazer nada, mas logo ele bateu com suas 2 mãos na parede da madeira. Bateu uma vez e depois rodeou a casinha para bater do outro lado, e depois ficou parado novamente. Foi quando ouvi a coisa mais assustadora de toda a minha vida. Aquele bicho deu um grito misturado com urro bem na minha frente, e temendo pela minha vida, comecei a gritar sem parar, e aquela aberração só batendo nas paredes parecia se divertir com meu desespero. Foi então que novamente ele parou por um tempo e deu aquele grito assustador de novo. Nessa hora eu achava que ia morrer, pois parecia que ninguém estava me ouvindo, e aquela coisa bufava, urrava e batia nas paredes sem parar. Foi quando ouvi 2 tiros de revólver. E eram meus parentes que estavam todos na varanda da casa, e o bicho estranho saiu correndo para fora da fazenda. Então saí da casinha e corri em direção aos meus familiares, e sem esperar tempo ruim, todos nós entramos, e meu avô com o revólver na mão disse assim: "Tá bem, ele te mordeu?" Balancei a cabeça dizendo que não, e fiquei assustado, pois parecia que meu avô sabia bastante sobre aquela criatura. Meu tio foi e disse o seguinte: "Pai, esse bicho ainda é aquele mesmo que aparecia por aqui quando nós era tudo pequeno?" Meu avô falou que sim e continuou dizendo: "Esse bicho é um lobisomem. Desde que eu era moço que ele ronda por essa região. Eu já desisti de caçar ele, pois só tava jogando bala fora, porque o bicho, além de rápido, é astucioso. Ele só ataca quando sabe que vai conseguir algo, como tu, Gustavo, que tava ali sozinho. E afinal das contas, por que tu tava fora de casa?" E contei a eles de tudo o que tinha feito. E meu avô me deu uma bronca dizendo que não era para eu ter saído, pois mesmo vendo o lobisomem de longe, não é nada seguro, pois eles são bastante traiçoeiros. E levei esse conselho de meu avô para a vida, pois realmente fui imprudente, e por minha culpa, pus minha vida em jogo. Nunca mais cheguei a ver aquele bicho, embora muitas vezes ainda tenha tentado, mas como meu avô dizia, ele só ataca quando sente que está na vantagem. E ainda hoje me recordo daquele dia e do grito assustador que o lobisomem deu.